Meu irmão querido, graça e paz para você. Eu sou o diácono Luciano Rocha e, a pedido do grupo jovem da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos, estou abrindo um projeto lindíssimo que os nossos jovens estão iniciando, que se trata de uma série de reflexões sobre um livro de Rick Warren chamado Uma Vida com Propósitos. E eu sei que você, assim como eu, busca um propósito para a sua vida. Todos nós, todo ser humano quer entender qual o sentido da vida. Por que vivemos? Qual é o nosso lugar no mundo? E principalmente, como nós podemos ser felizes. Então, se você tem se feito essas perguntas, o seu lugar é aqui com a gente, fazendo a reflexão desse livro. E a mim coube o primeiro capítulo, que se chama Afinal de Contas, por que motivo estou aqui? É uma excelente pergunta para a gente começar a refletir, não é verdade? E ele, no começo da reflexão, ele traz a leitura de Provérbios 11, 28, que diz assim: uma vida dedicada às coisas materiais é morta, um tronco cortado. Uma vida moldada por Deus é uma árvore florescente. Então, o nosso autor ele dá uma dica importantíssima para a gente começar a pensar. O mundo hoje ele inverte essa visão que a palavra de Deus nos dá. O mundo vai dizer: seja feliz, realize seus sonhos, seus projetos. Mas será que a nossa vida está realmente alicerçada em nós mesmos? A questão é onde nós realmente nos realizaremos como pessoas. Eu vou dizer para você, tudo começa em Deus. Em Colossenses, pegue sua Bíblia comigo, Colossenses, capítulo 1, versículo 16, diz assim: nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Se nele foram criadas todas as coisas, isso inclui você. Todas as coisas foram criadas nele, criaturas visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Veja, meu amado, para a gente começar a conversar, a gente pode concordar com uma coisa: a nossa vida não nos pertence. Você não é proprietário da sua vida. E tudo começa e termina em Deus. Por isso, o propósito da sua vida, aquele que vai trazer realização para você, não está nos seus desejos, não está na sua paz de espírito, não está na sua carreira, não está na realização dos seus sonhos pessoais, das suas aspirações. Contrariando o que o mundo vende hoje como realização, você não vai se realizar buscando apenas a si mesmo. Sabe por quê? Porque a sua vida não lhe pertence. É um dom, é uma graça, algo que lhe foi concedido. E você precisa entender por que essa graça te foi concedida. E aí o autor ele diz assim: a busca pelo propósito da vida perde o sentido quando nós fazemos as perguntas erradas. E as perguntas erradas são as que mais comumente nós fazemos. O que eu quero ser? O que eu desejo fazer? Quais são os meus sonhos? Como, para alcançar os meus sonhos, eu vou... quais são os meios para alcançar os meus sonhos? Pois bem, você vai descobrir que o significado e o propósito da vida, para a sua realização, pasme,
não está em você. Você vai perceber que é buscando os propósitos de Deus que você vai encontrar a felicidade que você tanto tem buscado. Deus é o autor da vida, Ele é a vida. E como a vida e autor de tudo que vive e que respira, é nele que nós nos sintonizamos, que nós nos encontramos como pessoas e nos encontramos como parte dessa criação que é obra de amor. A obsessão para consigo mesmo leva a uma situação sem solução, a um beco sem saída. Porque quando nós buscamos a nós mesmos, logo a gente percebe que as coisas nas quais a gente acredita que vão nos realizar, elas não nos realizam. Quando você deseja muito uma coisa, você quer um relógio, por exemplo. Eu nem tenho relógio. Você quer muito um relógio. E quando você compra o seu relógio, trabalha, adquire, você fica feliz, não é? Presta atenção, não demora muito, o seu interesse pelo relógio se perde. E depois de um tempo, um mês no máximo, talvez, você até se desinteressou por ele e outro sonho tomou o seu coração. Por quê? Porque as coisas, elas são objeto de desejo, mas logo quando a gente alcança o que a gente quer, aquilo se torna monotonia, ela não preenche o nosso coração. E quando a gente não alcança o que quer, a gente fica frustrado. Então a busca pelo desejo, pelas coisas que a gente deseja, ou nos levam à monotonia, depois de alcançá-las, ou nos deixam frustrados. Esse pêndulo entre monotonia e frustração é a grande angústia do homem. Deus pode preencher o teu coração de uma maneira que você não se ocupe mais em buscar outras coisas fora de você, porque Deus existe em você e preenchendo o seu coração e fazendo que você entenda que Ele é o propósito da sua vida, você se encontra como pessoa e como filho de Deus. E passamos a valorizar as coisas certas, né? Você pode ter até muito sucesso aos olhos do mundo, ter muitas coisas, mas conforme a gente viu, ter muitas coisas não quer dizer que você vai ser feliz, nem vai se realizar. Porque as coisas pedem mais coisas, porque o coração humano que deseja de verdade é o eterno, é Deus. As coisas, por mais que você tenha, elas nunca vão lhe bastar. Por isso que quem ganha R$1.000 quer 1.001, quem ganha 2.000 quer 2.001, quem ganha 10.000 quer 10.001, quem ganha 100.000 quer 100.001. Por quê? Porque seu coração não se satisfaz. Não se satisfaz com qualquer coisa e com as coisas materiais. Nosso coração se satisfaz com a presença de Deus, que nos preenche por inteiro. Bom, para você encontrar a Deus, o homem sempre buscou dois caminhos. A especulação racional, o que nos leva a olhar para a natureza, para a vida e ver que existe um propósito em todas as coisas, na harmonia de todas as coisas. E que uma mente racional criou todas as coisas que existem. Agora, o encontro com essa mente racional e esse coração amoroso e largo que acolhe você e todas as coisas, não se dá apenas pela especulação filosófica racional. Ela se dá por meio de um coração aberto à revelação de Deus. Deus quis falar ao seu coração, e Ele fala ao seu coração, mas Ele quis revelar-se, e Ele se revelou por meio de Jesus Cristo. Jesus é a sabedoria de Deus. Jesus é o mover de Deus, que alcançando você, move a sua vida para encontrar-se com Ele. E quando a gente se encontra com Ele, a gente passa a dar valor ao que realmente importa. E a palavra de Deus nos mostra isso. Jesus, o Verbo eterno, tudo foi criado por Ele e para Ele. Você foi criado por Ele e para Ele. Nós precisamos manter os nossos olhos fixos no lugar certo. Deus sabe e tem no seu coração um propósito para cada coisa e para cada pessoa. A sua vida não é sem sentido. A sua vida não é sem propósito.
E nós encontramos o nosso propósito nos relacionando com o Senhor, nos relacionando com a sua revelação, nos relacionando com Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Se você tem buscado um caminho, se você está lutando por descobrir a verdade, se você deseja viver uma vida feliz, você está buscando Jesus. E buscando o Senhor, a gente entende que o propósito dele não é só para essa vida, mas é também para toda a eternidade. Que o começo desse livro abra nossa mente para compreender o quão grande é esse mistério e o quão maravilhoso é se encontrar com Deus por esse caminho que ele escolheu fazer conosco. Esse caminho tem um nome: Jesus de Nazaré. Que o Senhor te abençoe agora e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.